Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Acesso 365. Hoje é quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025, episódio número 37. Estamos juntos de novo para mais uma conversa que edifica a fé cristã, sempre buscando apresentar Jesus como Senhor e Salvador, motivando a nossa comunhão nele. E para a nossa reflexão de hoje, mergulharemos em Marcos capítulos 2 e 3 e Êxodo capítulo 8. Interessante a gente notar aqui, à primeira vista, podem parecer leituras bem distintas, mas ao olharmos com atenção, podemos encontrar um ponto em comum bastante intrigante: a resistência do ser humano à obra de Deus. Sim, e essa resistência aparece de formas bem diferentes, né? Em Marcos, vemos Jesus curando o paralítico no sábado, um ato de compaixão e poder inegáveis. Mas o que era para ser motivo de alegria e celebração se torna um grande problema para os fariseus. Exatamente. A ponto de gerar revolta e planos para matar Jesus, é como se a rigidez das leis, a observância do sábado, tivesse cegado os fariseus para o milagre e a mensagem de amor que estavam bem diante deles. É quase inacreditável, né? Diante de um milagre como esse, eles escolhem focar na lei. Me faz pensar, será que nós também não temos os nossos próprios sábados? Regras e tradições que nos impedem de ver a ação de Deus. Uma pergunta importante para refletirmos. E essa resistência não se limita ao Novo Testamento. Lá em Êxodo 8, vemos Deus enviando pragas ao Egito, demonstrações claras do seu poder, para convencer o faraó a libertar os israelitas. Mas a cada praga, o faraó, mesmo reconhecendo o poder de Deus, endurece o coração quando o sofrimento passa. É impressionante essa teimosia do faraó. Ele prefere manter o controle, a sua posição de poder, do que reconhecer a soberania de Deus e fazer o que é certo. E essa dificuldade em abrir mão do controle, será que não nos atrapalha também? Quantas vezes nos agarramos ao que achamos que controlamos, em vez de confiar no plano de Deus? Essa é a grande questão. Tanto os fariseus, presos à lei, quanto o faraó, apegado ao poder, acabam perdendo o essencial, a oportunidade de se relacionar com Deus de forma genuína e experimentar a verdadeira liberdade. E esses exemplos bíblicos, embora distantes no tempo, nos mostram que a resistência à obra de Deus é algo que acompanha a humanidade. E nós, como seres humanos, não estamos imunes a essa tendência. É verdade. Em Romanos 5,12, a Bíblia nos diz que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. É como se tivéssemos testado positivo para o pecado, uma condição que nos afasta de Deus e nos impede de enxergar com clareza a sua ação em nossas vidas. Essa analogia do teste positivo é poderosa. Nos coloca de frente com a realidade de que todos nós, sem exceção, precisamos de cura espiritual. Assim como o paralítico precisava de cura física. E é justamente essa cura que Jesus nos oferece. Ele é o médico por excelência, aquele que veio para nos restaurar completamente, nos libertando do pecado e nos aproximando de Deus. Em Marcos 2,17, Jesus diz: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que são doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ele se apresenta como médico que veio para os doentes, para aqueles que reconhecem sua necessidade de cura. É como se tu dissesse: eu vim para aqueles que sabem que precisam de mim. E essa disponibilidade de Jesus em ir ao encontro dos pecadores, dos doentes, é algo que nos enche de esperança e nos convida a nos aproximarmos dele sem medo. Mas essa aproximação exige de nós uma atitude de humildade, de reconhecimento da nossa condição espiritual. Assim como o publicano que se humilhou diante de Deus, reconhecendo sua indignidade. Preciso reconhecer aqui. Assim como o paralítico precisava de fé para ser curado, nós também precisamos ter fé em Jesus para receber a cura espiritual, e essa fé se manifesta, em primeiro lugar, na consciência de que somos pecadores e precisamos da graça de Deus. Essa consciência é o primeiro passo para a cura, para a libertação que Jesus nos oferece. É a partir dela que podemos nos abrir para o seu amor e a sua ação transformadora em nossas vidas. E é interessante como essa necessidade de reconhecer a nossa condição de pecadores muitas vezes se choca com o nosso orgulho, né? A gente viu o exemplo do fariseu, lá em Lucas 18, que se achava justo, superior aos outros. Ele não conseguia enxergar a própria necessidade de Deus. É verdade. O orgulho nos cega, nos impede de ver quem realmente somos e quanto precisamos de Deus. E no caso do faraó, essa cegueira se manifestava na teimosia, na resistência em dobrar os joelhos diante do poder de Deus. Exatamente. E essa teimosia, essa dureza de coração não é algo exclusivo do faraó. É uma tendência humana que vemos se repetir ao longo da história e até mesmo em nossas próprias vidas. Quantas vezes insistimos em fazer as coisas do nosso jeito, ignorando os sinais de Deus, a sua vontade? Me faz pensar em quantas vezes preferimos a zona de conforto daquilo que conhecemos, mesmo que essa zona de conforto seja, na verdade, uma prisão. É como o povo de Israel no deserto, libertos da escravidão no Egito, mas saudosos daquilo que os aprisionava. É como se a liberdade, a mudança nos assustasse. Preferimos a segurança daquilo que já conhecemos, mesmo que não seja o melhor para nós. Mas Deus, em sua infinita paciência e amor, continua a nos convidar para a verdadeira liberdade,
para a vida abundante que ele tem para nós. E essa vida abundante se manifesta, em primeiro lugar, na cura da nossa alma, na libertação do pecado. Em Marcos 2, vemos Jesus perdoando os pecados do paralítico antes mesmo de curá-lo fisicamente. É como se a cura física fosse uma consequência, um reflexo da cura interior, da restauração espiritual. É como se Jesus dissesse, primeiramente, você precisa ser liberto daquilo que te aprisiona por dentro, daquilo que te impede de viver a plenitude da vida que eu tenho para te dar. E essa libertação só é possível através do perdão, da reconciliação com Deus. E para recebermos esse perdão, essa cura interior, precisamos nos achegar a Deus com humildade, reconhecendo a nossa necessidade dele. Assim como o publicano, que se humilhou diante de Deus, reconhecendo a sua indignidade e implorando por misericórdia. É essa atitude de humildade, de arrependimento genuíno, que abre as portas para a graça de Deus, para a cura que ele nos oferece. E essa cura não se limita à nossa alma, ela se estende a todas as áreas da nossa vida. É como se a partir do momento em que nos reconciliamos com Deus através de Jesus, passássemos a enxergar a vida com outros olhos, com a perspectiva do reino de Deus. E essa nova perspectiva nos liberta dos medos, das ansiedades, das amarras que nos impediam de viver a plenitude da vida que Deus tem para nós. É interessante notar que tanto na história do paralítico quanto na história do faraó, Jesus e Deus se mostram dispostos a curar, a libertar. A diferença está na atitude daqueles que recebem essa oferta de cura e libertação. Enquanto o paralítico se abre para a ação de Jesus, o faraó endurece o coração, resistindo à graça de Deus. É como se a escolha estivesse em nossas mãos. Podemos escolher nos abrir para a ação de Deus, permitindo que Ele nos cure, nos liberte e nos guie. Ou podemos escolher resistir, endurecer o coração, permanecendo presos às nossas próprias vontades e limitações. E essa escolha se manifesta a cada dia nas pequenas decisões, nas atitudes que tomamos, na forma como nos relacionamos com Deus e com o próximo. A cada dia temos a oportunidade de nos aproximar de Deus, de buscar a sua vontade, de nos abrir para a sua ação transformadora em nossas vidas. E essa aproximação, essa busca pela vontade de Deus não é algo que fazemos sozinhos. Em Marcos 3, vemos Jesus escolhendo 12 discípulos para estarem com ele e para os enviar a pregar. Ele investe no relacionamento com seus discípulos, os prepara, os equipa para a missão. E nós também não estamos sozinhos nessa jornada. Temos a comunidade cristã, a igreja, para nos apoiar, nos encorajar e nos ajudar a crescer na fé. Temos a palavra de Deus, a Bíblia, para nos guiar, nos instruir e nos fortalecer. E, acima de tudo, temos o Espírito Santo que habita em nós, nos convencendo do pecado, nos guiando à verdade, nos capacitando a viver uma vida que glorifica a Deus. Essa consciência de que não estamos sozinhos, de que temos um Deus que nos ama, que cuida de nós e que nos equipa para a missão, nos enche de coragem para enfrentar os desafios da vida, para vencer as tentações e para anunciar o Evangelho com ousadia e amor. E como você bem mencionou, essa missão não se limita aos púlpitos ou aos grandes eventos. A gente pode anunciar o Evangelho em todos os lugares, em todos os momentos. No trabalho, na faculdade, na família, nas redes sociais. Afinal, a nossa vida é o nosso maior testemunho. É verdade. As pessoas ao nosso redor precisam ver em nós a diferença que Cristo faz, o amor que nos ensinou, a paz que Ele nos concede, a esperança que Ele nos dá. E essa diferença, essa transformação, só é possível quando permitimos que o Espírito Santo age em nós, nos moldando a imagem de Cristo. E essa transformação não é algo instantâneo, mágico, é um processo diário que exige de nós disciplina, perseverança, busca pela palavra de Deus, oração e comunhão com outros cristãos. É um caminho de aprendizado, de crescimento, de amadurecimento na fé. E nesse caminho é fundamental que estejamos conectados à fonte da nossa força, que é Jesus Cristo. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus, buscar a sua direção em oração e nos fortalecer na fé através da comunhão com outros cristãos. E por falar em se alimentar da palavra de Deus, você já conferiu o nosso plano de leitura bíblica no Não? É uma maneira prática e organizada de ler a Bíblia toda em um ano, meditando em cada capítulo e aprendendo com os ensinamentos de Deus. Com certeza. É uma ferramenta incrível para nos ajudar a conhecer a história da redenção e a nos aprofundar nos ensinamentos da Bíblia. E para te inspirar ainda mais, você também pode conferir os nossos vídeos no YouTube com reflexões inspiradoras sobre a leitura do dia e devocionais que te ajudarão a aplicar os ensinamentos da Bíblia na sua vida prática. É um conteúdo completo para te fortalecer na fé e te aproximar cada vez mais de Deus. E tudo isso está disponível para você através do Você Tem Acesso. O plano de leitura é fantástico. Uma maneira super organizada de mergulhar na Bíblia toda ao longo do ano, sem se perder no caminho. Verdade. Mas, voltando à nossa conversa, me chamou a atenção a forma como Jesus, em Marcos 3, reage à dureza de coração dos fariseus quando cura o homem da mão mirrada. É um momento forte, né? Jesus sente compaixão e indignação ao mesmo tempo. Compaixão pela cegueira espiritual deles, pela incapacidade de reconhecerem o bem que ele estava fazendo. E indignação pela resistência deles à verdade, pelo apego a um sistema religioso.
que priorizava regras em vez de pessoas. É como se eles tivessem perdido o foco do essencial, a religião. Em vez de ser um caminho para se conectar com Deus, com o próximo, se tornou uma série de normas e rituais vazios. Exatamente. E essa é uma armadilha que precisamos evitar. A fé genuína, a que transforma vidas, é aquela que se traduz em amor, em compaixão, em serviço ao próximo. É a fé que se inspira no exemplo de Jesus, que se move pela ação do Espírito Santo. E essa fé, movida pelo Espírito Santo, nos dá coragem para romper com os padrões do mundo, para desafiar as injustiças, para sermos agentes de transformação onde quer que estejamos, assim como Moisés, que, mesmo inseguro, aceitou o chamado de Deus para libertar o povo de Israel. Moisés é um exemplo incrível de como Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente de suas fraquezas ou limitações, para realizar grandes coisas. O segredo está na obediência, na confiança na força de Deus. E essa confiança, essa certeza de que Deus está conosco, nos guiando e nos capacitando, é o que nos impulsiona a ir além dos nossos medos, a romper com as nossas zonas de conforto e a viver a vida abundante que Ele nos oferece. E para vivermos essa vida abundante, precisamos estar conectados à fonte, que é Jesus Cristo. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, corre lá e não esquece de ativar as notificações para não perder nenhum episódio. E aproveita para dar uma olhada no nosso site e nas nossas redes sociais. Lá você encontra muito conteúdo para fortalecer a sua fé e te aproximar de Deus. E o mais importante, abra o seu coração para Jesus. Deixe que Ele te cure, te liberte e te conduza pela estrada da vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E para encerrarmos nosso episódio de hoje, fica o convite. Continue essa reflexão. Leia Marcos capítulos 2 e 3. Êxodo capítulo 8. Mergulhe na palavra de Deus e permita que ela fale ao seu coração. Que Deus te abençoe e te ilumine nessa jornada. E lembre-se, Curta, inscreva-se no canal, comente e compartilhe. que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te conduza e governe a sua vida. Porque você tem acesso. Até a próxima.